Olá, camaradas vestibulandos. Meu nome é Daniel Araújo, autor do Sistema PH, professor de História, e queria fazer alguns comentários em cima das matrizes do Enem aqui. Eu escolhi algumas habilidades que eu queria comentar com vocês, beleza? Então vamos lá. As primeiras que eu escolhi quero dialogar, falar da H1 e da H2. Então vamos lá. Primeiro, interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentadas acerca de aspectos da cultura. Percebam, todas as questões do Enem trazem um cartaz, uma fonte, um registro de texto, não é? Uma foto, porque ela pede para você interpretar aquilo. Uma das principais habilidades do Enem é saber fazer interpretação de texto, figura ou gráfico. Tá? E 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Muitos dos trechos são de relatos, dos textos são de relatos. Produção de memória, pessoas que viveram algum evento histórico e estão falando sobre aquilo. Isso é muito importante. Ou algum historiador falando sobre um determinado momento histórico. E aí você tem que interpretar. Isso é muito bom, tá? Então você tem que prestar atenção em cada detalhe. Não é difícil fazer essa interpretação. É uma questão de hábito. Por isso que a gente fala sempre. Tem que fazer coletânea Enem, tem que fazer as provas do Enem passado, para você se acostumar com essa linguagem das provas do Enem. H5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico. Tem uma questão clássica que fala do ofício das paneleiras de goiaba, né, se eu não me engano, de Goiás, enfim. Ou seja, o fazer aquela panela, né, era um patrimônio imaterial. Ela pedia para você a questão para você saber o que era o patrimônio imaterial. O IPHAN tem uma relação, né, parte do governo, e isso é uma forma de você propagandear a importância do IPHAN. Então, isso é uma coisa que você tem que estar muito ligado. Entra no site do IPHAN, pesquisa quais são os patrimônios materiais, os imateriais, tenha isso muito próximo de você para não ser surpreendido no Enem, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha próxima página que eu selecionei para vocês e falar de 3 habilidades importantes. Analisar o papel da justiça como instituição na organização da sociedade. Muitas questões do Enem tratam de Constituição. A Constituição de 88 já caiu muito. A Constituição, por exemplo, tem uma questão sobre a Constituição de 34 que ressaltava o papel do voto feminino, né? Ou questões de leis trabalhistas. Tudo isso, né? As leis e a justiça caminham de mãos dadas. Então você tem que ter noção da Constituição para saber os seus direitos, os seus deveres. Isso é uma habilidade que o Enem vai cobrar muito de vocês. Analisar a atuação de movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas. Sim, movimentos como, por exemplo, o processo revolucionário francês, não é? Isso cai em Enem, não é? Movimentos como a Primavera dos Povos, são movimentos revolucionários liberais que foram muito importantes para a construção da nossa sociedade do jeito que ela é hoje, né? Então, eu estou pegando aqui 2 movimentos, né, históricos e que eu acho que isso podem cair muito no Enem. Né? Eu acho que o Enem desse ano vai vir muito com as ideias de liberalismo, né, a construção dos estados nacionais, para além das questões que já vêm caindo. Tá? Eu acho que isso é uma boa. Né? 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos, ambientais ao longo da história. Então, é mostrar uma problematização. Né? Vem cá, discussões ambientais que podem, por exemplo, o assassinato do Chico Mendes é uma questão interessante, porque vai envolver a questão da floresta amazônica com um momento histórico de redemocratização do Brasil. Então é algo que é interessante você avaliar. Conflitos culturais, sim, existem choques culturais, né, que podem ser cobrados em provas do Enem, né, conflitos políticos, Revolução de 30, né, queda do Getúlio Vargas em 1945, golpe republicano de 1889, tudo isso pode ser cobrado no Enem e a gente tem que praticar. E como você vai praticar? Mais uma vez, fazendo questões antigas. Veja, o seu material já tem aquela parte de desenvolvendo habilidades de exercício, que tem todos os exercícios de Enem passados, e
no início de cada módulo, a gente mostra quais são as habilidades que mais vão ser trabalhadas em cada um dos módulos. Então, com certeza, eu tenho absoluta certeza que você está muito bem preparado para o Enem desse ano. Abraços, tchau, tchau.